Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Muito bem, então Jesus continua a falar do seu reino através das parábolas. E hoje ele nos conta 2 parábolas. A primeira, comparando o reino dos céus a uma semente de mostarda. Depois, Jesus fala do fermento, né? O fermento que fermenta a massa. Bem, para entendermos aqui melhor esse conceito do reino dos céus, seria melhor que entendêssemos como a própria graça de Deus, né? Ou seja, a graça infundida em nós, né? Como que a graça de Deus é plantada em nós e cresce, né? Como nós vemos, por exemplo, na parábola da semente de mostarda. Jesus diz, né? A semente de mostarda que um homem então pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Então veja, aqui entendemos que há uma primazia da graça de Deus, né? O homem pega e semeia essa semente, essa pequenina semente que é a semente de mostarda. Então, Deus semeia essa pequenina semente no nosso coração, na nossa alma. Talvez poderíamos aqui recordar, né, o nosso batismo, né? Jesus então semeia na nossa alma, como uma semente de mostarda pequenina no nosso batismo, a semente da graça dele, né? E quando nós vamos permitindo que essa graça vá crescendo em nós, na nossa alma, através da nossa oração,
através da nossa busca também de vencer os pecados, essa semente ela vai crescendo e fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Ou seja, a graça de Deus vai crescendo em nós. Vamos nos configurando a Jesus, nos parecendo cada vez mais com Jesus, e assim também vamos sendo apoio para que outros também possam receber a graça de Deus, né? Vamos ser um suporte para outros. E por isso, ou seja, aqui a primazia sempre da graça. É Deus que faz primeiro, né? É Deus que semeia a sua graça em nós. E se nós somos dóceis, né, essa graça vai crescendo. Se não colocamos obstáculos, né, essa graça vai crescendo. Assim também, Jesus explica que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado, né? Ou seja, até que a massa cresça, fique fermentada, né? E é isso, né? Ou seja, a graça de Deus cresce em nós sem que percebamos, né? Às vezes nós achamos que somente com o nosso esforço, que devemos dar o nosso passo primeiro para alcançar Jesus. Não, é Jesus que dá o passo primeiro. É Ele que coloca no nosso coração a vontade de procurá-lo. É Ele que coloca no nosso coração a sede que temos dEle, através da sua graça. E assim como o fermento faz a massa crescer, também a graça de Deus faz com que cresçamos em santidade, cresçamos em justiça, quando não colocamos obstáculo, né, diante de Deus. Por isso, meus irmãos, nesse dia de hoje, deixemos que a graça de Deus haja em nós, que vivamos na graça de Deus. Longe do pecado, teremos conosco a graça santificante, essa graça habitual que nos faz então amigos de Deus, e sem o obstáculo do pecado mortal, seremos então recipientes que receberão mais e mais essa graça. Então cresceremos, nos tornaremos como a maior das plantas, né? A maior das hortaliças, né? Cresceremos, né, como um bolo pronto, né, para que de fato nós também possamos fermentar, ou seja, ser fermento na massa daqueles que vivem conosco. Possamos ser apoio também para aqueles que estão conosco, né, que nos encontram, que vivem conosco, para que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos também possam transmitir a palavra de Deus, o próprio Jesus que está em nós. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.